E que recompensa que nós vamos falar hoje. Aliás, é algo que nos recompensa imediatamente, né? Que é o uso do celular. Mas a gente vai falar mais especificamente sobre a proibição do uso de celular nas escolas, né? Como que você viu esse ponto aí? Porque existem muitas controvérsias, né? Isso. Às vezes tem gente que é a favor, tem uns que são contra. A maioria dos pais a gente viu que se posicionou a favor, né? Outros já não por algum motivo né, específico, que cada um tem o seu aí. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou muito contra a questões que são radicais. Então, assim, radicalismo não é muito minha praia. Então, quando a gente está falando de uma proibição única, eu acho isso muito ruim. Mas quando a gente pensa que essa proibição vai vir acompanhada de uma regulamentação que ainda está sendo discutida, eu acredito que pode ser muito bom, porque a gente precisava realmente de algo que servisse de força de argumentação para as escolas, porque estava muito solto. Alguns municípios, alguns estados já tinham criado leis, né? Mas a maior parte das escolas ficava a critério do professor ou da escola. E aí era o professor que era chato, era a escola que era chata. E a responsabilidade caía exatamente em cima do professor. Do professor, né? Exatamente. Que muitos alunos viam como se ele fosse um cara, né, retrocesso lá atrás, porque proibia o celular, né? Exato. Então, o aluno ele ainda não tem essa consciência do que aquele celular pode trazer para ele em sala de aula, quais são os prejuízos que isso tem. Então, cabe ao adulto fazer isso. No caso, quem estava fazendo é o professor. Mesmo com a família entendendo hoje, mostrando apoio para isso, isso não aparecia na escola. E agora, essa parceria eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido, né? Os pais e a escola falando em conjunto que, olha, nós estamos seguindo uma lei. Né? E essa lei, ela surgiu por uma razão, tem uma razão dela ter surgido. Foi porque já tem vários estudos mostrando, por exemplo, o quanto a presença do celular pode trazer prejuízos para a concentração, para o foco, pode trazer prejuízo para questões de socialização. A gente não está na escola só para aprender conteúdo acadêmico. Não é uma questão só de aumento do nosso domínio cognitivo. Não é isso apenas. A gente está na escola também para aprender a se relacionar, para resolver problemas, para seguir regras, para criar rotinas, né? Para aprender a conversar, a fazer amizades, né? Então tem várias coisas que estavam se perdendo. Os recreios estavam ficando extremamente silenciosos, porque cada um ficava na sua telinha, no seu mundinho. Então não adianta eu proibir apenas dentro da sala de aula. Eu tenho que proibir também no intervalo. Só que, como eu falei, a proibição por si, ela é vazia. Tem que vir acompanhada de um processo, por exemplo, de educação. Eu preciso explicar e convencer esse aluno, né, da razão para isso, de quais serão as melhorias. Nesse primeiro momento, o que eu percebo é que, assim, a gente vai ter uma dificuldade de adaptação, até sintomas de abstinência. Né? Porque é verdade. Eu não sei que comportamento que eu coloco no lugar daquilo. Eu ainda não sei. Então eu vou ter que desenvolver isso. Muitos Você acha que vai ser um desafio? Eu acho que por um período curto de tempo vai. O bom da criança e do adolescente é que eles são extremamente plásticos, né? Então a gente consegue ter uma adaptação muito rápida. A flexibilidade, né? Isso, exatamente. Eu acho que isso vai mudar bastante. Você tocou num ponto interessante, porque às vezes a gente conversa com determinadas pessoas, até crianças, jovens, que eles vão exatamente no ponto do intervalo. Mas por que proibir justamente no intervalo? Não podia liberar no intervalo, já que o ponto essencial aí é a atenção do aluno na sala de aula ali para aprender, né, a matéria, e no intervalo ele poder ter um pouco de... Ele tem um pouco de diversão. De diversão, né? Você tá vendo como que então vai exatamente no que você acabou de falar. Nesse ponto da socialização. Da relação, né? Entre amigos ali e tal. É para ter uma troca, né? E é interessante porque tem coisas que a gente não percebe. Então, por exemplo, nós adultos também temos uma relação com o celular, né? Que pode ser positiva ou pode ser destrutiva. Então, quando a gente fica muito tempo, e é difícil a gente não ficar muito tempo, quando a gente se vê vendo aqueles videozinhos que são rápidos e pequenininhos, vendo coisas assim, a gente meio que é absorvido por aquilo.
quando a gente olha, já passou 20 minutos, 30 minutos, a gente não percebeu, né? E assim, nesse tempo que a gente está ali, naquela observação, a gente não se dá conta de que aquilo está passando para a gente uma série de mensagens, está criando algumas formações para a gente, né? Então, assim, por exemplo, vou falar de mulheres em especial. A gente tem a questão da estética, da beleza, então, de que não pode envelhecer, de que tem que estar sempre perfeita, de que tem que ser... hoje ainda tem a questão das thread wives, né? Então, as esposas que tem que ser tradicionais e cuidar da casa, e produzir as coisas, dar conta de tudo. E a gente acaba se comparando, nós adultos. Imagina a criança, imagina o adolescente, que esse bendito desse córtex pré-frontal ainda não está formado. Né? Então, essa regulação toda, essa autorregulação, ainda não está funcionando adequadamente. Precisa vir de fora. Né? Então, a gente que está do lado de fora, que é adulto, tem que criar uma maneira de colocar limite. Não tem jeito. Né? Mas tem sim que ser construído, porque senão, tudo que é assim, muito imposto, não é apropriado. Então, eu não me aproprio daquilo. Se eu não me aproprio, eu vou criar estratégias de contra-controle. Então, eu crio um controle que não usa celular na escola. O aluno cria um contra-controle. Vou levar 2 celulares. Né? Eu vou levar 2 celulares, um eu entrego, boto lá na caixinha, e o outro fica ali comigo para eu poder utilizar. Eu crio. O aluno ele vai criar uma maneira de fazer isso, né? Até colar já são todos... né? Então, mas por isso que eu falo, a gente tem que ser um trabalho em conjunto da família, com a escola e de conscientização do quanto vai ser importante aquele período o aluno ficar sem o celular. Mas é uma adaptação. No começo, eles vão ter uma sensibilidade maior. Eu vi uma reportagem, eu não vou lembrar onde foi, eu acho que foi da Natuza... Natuza Neri, esse é o nome dela? Natuza... eu não vou lembrar, Natuza alguma coisa. E aí uma das entrevistadas explica que a criança, ela tem... que ela foi numa escola que crianças de 2 anos tinham abstinência. Natuza Neri mesmo. Natuza Neri, né? Isso, exatamente. Ela está entrevistando uma especialista, e essa especialista, ela fala justamente que as crianças, elas acabam entrando na creche e, por exemplo, não come, não faz nada sem a tela. E demoraram para entender que era essa questão de que estava em casa e tinha tela, e de repente vai para a escolinha, tira totalmente a tela e essa criança não consegue se adaptar rapidamente. Leva um tempinho para essa adaptação acontecer. Então, quando a escola percebe isso, ela começa a fazer uma transição, né, uma adaptação dessa criança. Então, eu apresento o celular em menor escala, mostro um filminho rapidamente, já ofereço um brinquedo, e depois essa escola foi fazendo uma substituição desse brinquedo só pelo alimento, para que a pessoa realmente fique presente naquele momento. E eu acho isso fantástico, porque isso também vai acontecer na escola. Presta atenção, quando o celular da gente vibra, ou quando acende a luzinha do celular, a gente fica doido para saber o que está acontecendo ali. O que está acontecendo? Ou seja, meu foco deixou de estar naquilo que eu estava fazendo e passou para uma outra coisa. Se o meu foco era aprender, eu deixei de aprender. Se meu foco era ouvir o meu amigo, eu deixei de prestar atenção no que o meu amigo está falando. Então, se o meu foco era degustar o alimento, fazer daquele momento da refeição um momento, né, não só de nutrir o corpo, mas também de nutrir a alma, eu deixei de fazer. Mas você acha que é possível fazer como que eu pergunto para você? As duas coisas ao mesmo tempo, tentar ir tirando, fazendo um processo de transição e ao mesmo tempo, daqui a pouco, começar a manter para que a pessoa sinta como se controlar perante uma situação dessa? Eu acredito que sim. Porque se não fizer isso, exatamente, se pegar as criancinhas que estão nas creches hoje, que estão só... Ficar quietos na tela, você imagina daqui 10 anos como é que vai estar na sala de aula, né? Quanto menor, mais fácil é fazer essa adaptação. Né? Então, eu acredito que para as crianças menores, assim, isso é inquestionável, não tem que ter assim, não tem que ter nada do outro mundo. Vamos já passar direto para essa questão do tira o celular.
O adolescente, eu vejo algumas questões que são muito importantes a gente considerar. Tem adolescente que volta de ônibus, tem adolescente que volta de van. Então, o não permitir nem que se leve o celular para a escola, eu acho um pouco complicado. Né? Mas eu acho que o uso realmente do celular na escola, ele deve ser gradativamente retirado. Né? E tenho certeza que vai trazer desconforto, que a gente vai ouvir bastante reclamação, né? Eles estão voltando agora para a escola, eles vão sentir muito, não vão saber muito bem o que fazer, mas é um processo de adaptação, é preciso que se insista nisso e também que a gente auxilie, né, no aumento desse repertório de comportamentos. Então, incentivar brincadeiras, incentivar conversas, de repente criar jogos para que esses adolescentes interajam na hora do intervalo e aprendam como fazer isso. Fato é que, a gente sempre fala também isso aqui, para ficar bom primeiro fica ruim. Né? Então, verdade. Eu vou ter um desconforto inicial de adaptação, mas futuramente isso vai me trazer muitos benefícios. Benefícios não só para a aprendizagem, mas benefício para o desenvolvimento de habilidades que são essenciais para uma vida social, né, para uma vida profissional também no futuro adequada. Acho que vocês comentaram sobre a questão do uso de celular excessivo, até na cama. Sim, foi dia. Semana passada, quarta-feira, com o Felipe Vaz, daí acabou caindo nessa parte aí, né, de psicologia e tal. Sim. E envolve muito também o psíquico da pessoa, né? Com certeza. Hoje em dia a gente já sabe que tem alterações comportamentais, né, e até cognitivas que a gente pode associar, o funcionamento do cérebro muda, e que podem ser associadas a um padrão de vício. Né? O uso do celular, por exemplo, antes de dormir, com aquela tela azul, aquela luz azul que tem, né, interfere na qualidade do sono. Então a gente tem mesmo que tentar tirar esse celular o quanto antes para dormir, tem que reduzir o tempo de tela para nós também. Né? Como qualquer ferramenta, o celular, a internet, qualquer coisa nesse sentido, ele tem a sua utilidade. Se bem utilizado... E o tempo certo, né? Exatamente. Se bem utilizado, ele vai trazer benefícios. Vamos pensar na faca? A faca não existia. Um dia criaram uma faca. E deve ter pessoas que ficaram maravilhadas no sentido de uau, olha como isso facilitou a nossa vida, porque agora a gente consegue cortar, a gente consegue separar o couro da carne. Ficou muito prático, a gente tira um galho, ficou incrível. Mas também deve ter gente que falou, olha que perigo, isso corta, isso machuca. Né? Então, uma faca, ela pode ter a sua utilidade no sentido de facilitar a nossa vida, mas ela também pode ser um instrumento que tira uma vida. Tudo depende do uso que eu faço. Perfeita comparação. Agora, acho que você foi de reto ali, né? Para o povo entender, né, a relação entre o que faz mal, o que faz bem, enfim. É isso. Importantíssimo. Né? Então vamos fechar? Fechou. Maravilha. Valeu. Hoje rendeu, hein?